Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Olha, não vou mentir para vocês. Eu não estou no meu dia mais feliz hoje, mas as coisas estão bem. As coisas estão bem. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Ele está fora do tempo, Ele cuida de tudo. E, bem, todo momento difícil pelo qual nós passamos, na verdade, é sempre uma oportunidade, né? É sempre um convite, uma oportunidade para que a gente se reencontre com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos espera, crucificado. Né? Todo momento, toda situação incontornável pela qual nós passamos, toda situação diante da qual nós nos sentimos impotentes, ou seja porque nós não temos os meios para resolver ela, seja porque nós simplesmente não sabemos como resolver ela, todas essas situações, na verdade, elas são um convite a um ato de abandono à vontade de Deus, de confiança, um ato de entrega, um ato de se render realmente, de dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que fazer aqui, mas eu confio no Senhor e eu me entrego no Senhor, né? Me entrego nas suas mãos e bendita seja a tua vontade em todas as tuas criaturas. Que ela se realize plenamente em todos nós, porque tudo aquilo que o Senhor quer é bom, porque o Senhor é a própria bondade, porque o Senhor não se engana, porque o Senhor não nos engana, porque tudo aquilo que o Senhor quer é o bem, e mesmo os males que o Senhor os permite para o bem. E diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as coisas fazem sentido. Se não para a nossa inteligência humana, que é pequena e limitada, todas as coisas fazem sentido, ao menos aos olhos da fé. É sempre uma oportunidade também para que nós possamos repensar a nossa compreensão do que é a providência divina, né? Porque a providência tem um aspecto muito prático, né? No fato de que Deus provê, né? Como, sei lá, por exemplo, vocês sabem que eu estive agora há pouco no Rio de Janeiro fazendo aquele curso, e, bem, eu fui para o Rio de Janeiro com um total de R$17 na conta, né? Eu quis comprar alguns presentes para algumas pessoas que eu conheço que moram lá, para o padre que ia me receber, essas coisas, e aí quando eu vi eu tinha R$17 na conta e falei, bom... Não é o ideal, né? Mas assim, Deus vai prover. E de fato proveu. Eu não tive nenhum imprevisto, nenhuma necessidade, até o momento que tive, e quando tive, misteriosamente, sem eu pedir, uma seguidora aqui do canal, que eu não vou citar o nome porque eu não sei se posso, me mandou um Pix. Sem eu falar nada, né? Que me resolveu todos os possíveis imprevistos da viagem. Até o meu retorno, ao menos. Então, vejam que há um aspecto aí da providência que é muito real, né? Muito sólido e que cuida das coisas práticas, né? É aquilo que São Francisco de Assis dizia, né? Enquanto nós nos comprometermos a realmente viver a pobreza ao melhor da nossa capacidade, mesmo que a nossa capacidade seja limitada, a Igreja, que se manifesta pelas disposições de Deus e pelas próprias pessoas, tem a obrigação espiritual de nos prover, né? E a Igreja nos provê. A Igreja nos provê, né? Mas se a gente pega aquela passagem de Mateus, né, que também está em Lucas,
e agora não me recordo se está nos outros, mas eu sei que Mateus e Lucas está, né? Aquela passagem que ele diz, deixa eu ver que eu separei aqui para anotar, Mateus 6, 26 a 31, que ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Claro, o sentido literal dessa passagem, ele está se referindo realmente às coisas muito práticas. Tanto que ele segue ali para falar que nós não devemos ficar nos preocupando com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Mas esse cuidado que Deus tem com os lírios do campo, que tem com as aves no céu, que se a gente olha no original não são só aves, né? Depende um pouco de qual original a gente está olhando, mas são como pardais ou corvos, que são símbolos justamente da entrega à providência. Esse cuidado de Deus com as suas criaturas não é só material. Não. Significa que Deus dispõe todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Muitas vezes nós fazemos orações, né? Nós pedimos que Deus nos converta, que Deus nos mostre os problemas da nossa vida, que Deus nos ajude a corrigi-los. E Deus responde. E quando Deus responde, nós temos uma grande tentação, muitas vezes, de nos rebelar, de nos debater, né? Como... Eu lembro uma vez, né? Eu era pequeno, eu quebrei alguma coisa de vidro, eu não lembro o que era, pisei no vidro e fiquei com um monte de caco de vidro no pé. E minha mãe, por graça de Deus é médica e sempre teve sangue frio, me colocou sentadinho em cima da mesa e começou a tirar os cacos de vidro do meu pé. E aquilo doía de um jeito assim. E eu sei que doía não porque eu lembro da dor, eu sei que doía por causa da minha reação em seguida, porque... e eu lembro disso. Eu comecei a gritar, falando que Conselho Tutelar, me salva! Como se a minha mãe estivesse me agredindo, né? Como se minha mãe estivesse me ferindo, e não o contrário. Na verdade aquilo doía horrores, mas na verdade minha mãe estava me curando. Minha mãe estava me preparando para poder voltar a correr, para poder voltar a brincar, para poder ser quem eu tinha que ser. Então quando nós pedimos que Deus nos converta, quando nós pedimos para Deus para nos livrar dos nossos pecados, quando nós dizemos para Deus, Senhor, eu não consigo, faz o Senhor, e Ele faz, nós temos essa tentação de gritar, de reclamar, de espernear, mas a verdade é que tudo isso é bom. A verdade é que tudo isso é bom. A verdade é que tudo isso é bonito. E a verdade é que são nessas horas que nós nos aproximamos mais de Deus. É por isso que os padres do deserto foram para o deserto. Porque se você não morre, se você se cerca de consolos humanos, por que você vai encontrar Deus? Né? Por quê? Você já tem tudo o que você precisa. Você já está consolado, você já está feliz, você já está contente, você já está satisfeito. Se a sua vida num plano humano já te satisfaz, por que voltar os olhos para o Salvador, né? Por quê? Então, um dos mistérios da cruz é esse. Nós inclusive lemos isso no Evangelho do domingo passado, né?
Todo aquele que dá fruto eu o podo, para que dê mais frutos ainda. Então, esse é um mistério que nós vemos na vida dos santos. Grandes, claro, não é a mesma coisa, porque eu não sou santo, né? Mas só fazendo reflexões com vocês. Grandes sofrimentos, terríveis sofrimentos, interiores e exteriores. E é aquilo, né? Santa Teresa vira e fala: mas Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? E ele diz: é assim que eu trato os meus amigos. E ela, com o temperamento espanhol dela, diz: é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, né? Eu imagino que ele tenha só dado risada, porque é assim que Deus trata os seus amigos. Não por sadismo, não por maldade, mas por amor. Porque tirar o caco de vidro do pé dói, mas é necessário. Porque o remédio é amargo, mas ele cura. E se Santo Agostinho dizia, né? Ele dizia que todas as nossas afeições, tudo que nos leva a fazer alguma coisa nesta vida são amores. E ele diz que, bem, você corrigir um amor desordenado, ele sempre dói, isso sempre dói. São João da Cruz também diz uma coisa parecida. Corrigir um amor desordenado sempre dói. Você sempre tem a sensação de que você está perdendo alguma coisa. Mas na verdade não está. Na verdade você está ganhando aquela coisa. Você está ganhando aquela coisa de forma plena. Porque você está ganhando aquela coisa em Cristo Jesus. Onde não há... onde todas as coisas se unem. Né? É aquilo, você... A mortificação, por exemplo, né? Não é que os sentidos são maus. Não, os sentidos não são maus. Os sentidos são bons. Deus nos criou com os sentidos e no céu nós teremos prazeres, inclusive, dos sentidos. Então você não mortifica os seus sentidos porque o seu corpo é mau. Não, o seu corpo é bom e é santo e é templo de Deus. Você mortifica os seus sentidos porque você é zoado. E que se você não fizer isso, os seus sentidos vão estar zoados também. Você mortifica os seus sentidos para que eles funcionem direito. E quando nós somos então postos diante dessas situações incontornáveis na nossa vida, na verdade, o que nós estamos fazendo o que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo colocados por Deus, né, diante de uma situação em que, bem, ou você aceita aquilo como a cruz e carrega a sua cruz, como você tem que fazer, porque é este o ensinamento do nosso Deus, e se você quer uma religião sem cruz, você está na religião errada. Bem, todas as outras te levam para o inferno, então é meio que o único caminho é esse. Então, ou você carrega a sua cruz ou você é esmagado por ela. E carregar a cruz, na verdade, significa simplesmente dizer: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Claro, a gente é covarde, a gente é fraco, a gente é mole, então a gente sempre coloca antes, né? A gente coloca: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí a graça e o Espírito Santo nos fazem completar. Mas que seja feita conforme a sua vontade, e não a minha. Então, tem uma oraçãozinha que eu gosto muito, eu ando sempre com ela no meu breviário, que trata disso. Então nós vamos rezar esta oraçãozinha, e aí nós vamos dar início ao nosso áudio de hoje, depois de 14 minutos, que nós vamos conversar sobre a virtude teologal da fé. E a oração é a seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ti me entrego, ó Pai.
faz de mim o que quiseres. Aceito tudo, contanto que se cumpra a tua vontade em mim e em todas as tuas criaturas. Nas tuas mãos entrego minha alma. Entrego a Deus meu com todo o amor do meu coração, porque te amo. O amor exige que eu me doe, que eu me entregue em tuas mãos com ilimitada confiança, porque tu és meu Pai. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, falando então da virtude teologal da fé, em primeiro lugar, vamos dar uma definição técnica, né? Que é assim definida, abre aspas. A fé é uma virtude teologal infundida por Deus no entendimento, por meio da qual assentimos firmemente as verdades divinas reveladas pela autoridade ou testemunho do próprio Deus que revela. Ou seja, a fé é uma virtude nós vimos nos últimos áudios, é um bom hábito moral, né? Ela é teologal, ou seja, ela é um bom hábito com relação a Deus, que é infusa, ou seja, você não cresce na fé fazendo força, mas Deus infunde a fé em ti, né? E Ele infundirá cada vez mais sempre que você pedir ou fizer atos de fé, mas nós já chegaremos nisso. E por meio dessa virtude infusa, nós assentimos, ou seja, damos o nosso assentimento, damos o nosso sim firme, àquelas verdades divinas. Tanto as verdades divinas que chegam até nós por meio da autoridade, e essa autoridade aqui, em primeiro lugar, é a igreja, mas em segundo lugar, também pode ser uma figura de autoridade a qual você se entregou, como um diretor espiritual, um superior de uma comunidade. Né? Ou, diz a definição, as verdades divinas reveladas pela autoridade, ou nós assentimos firmemente ao testemunho do próprio Deus que se revela. Ou, em outras palavras, nós assentimos, nós damos o nosso sim às ações de Deus, aos mistérios de Deus e a todo o conteúdo da revelação, mesmo quando ele não faz nenhum sentido para nós. Tá? Que curiosamente tem bastante a ver com a pequena introdução que eu fiz. Eu não tinha planejado essa conexão, mas ela existe. Tá? Então, notem uma coisa importante dessa definição, é que a fé, ela é infusa aonde? Ela é infusa no nosso entendimento. Claro, ela é infusa na nossa alma. Deus coloca a fé na nossa alma. A fé é a primeira das virtudes teologais. Não é a mais sublime, não é a mais importante, não é a mais nobre das virtudes teologais, porque essa é a caridade. Né? Mas a fé é a primeira das virtudes teologais, porque sem ela nenhuma das outras existe. Né? Nessa vida. É impossível que você tenha esperança se você não tem fé. E é impossível que você tenha caridade se você não tem fé sobrenatural. Tá? Mas a fé, voltando ao que eu dizia, né, ela age no nosso intelecto, no nosso entendimento. Ou seja, a fé, ela não vai te capacitar para sentir a presença de Deus. Não vai. Nem com os seus sentidos externos, ou seja, realmente com sentimentos, com calorões, desmaios, calafrios e coisas assim.
Mas a fé também não vai te capacitar para sentir Deus com seus sentidos internos, que são a sua imaginação, que são a sua memória, que são a sua cogitativa, que é como se fossem explicar a cogitativa de forma rápida é um pouco difícil, mas é como se fosse aquela estimativa imediata que você faz sobre as coisas para reagir bem a elas. Todas essas coisas são sentidos internos. E a fé também não vai fazer... Claro, ela ajuda, mas o ponto da fé não é que você vá sentir a presença de Deus interna ou externamente. Não, isso acontece conosco, às vezes, e isso é o quê? Isso é uma graça. E é uma graça que é sempre temporária. Porque a fé está onde? A fé está na nossa inteligência. A fé se manifesta mais claramente nos momentos em que eu não sinto nada, nos momentos em que eu não percebo, nos momentos em que eu não vejo, nos momentos em que eu estou como que cego para a vontade de Deus, para o amor de Deus, para a presença de Deus, no momento em que tudo para mim é árido, espiritualmente falando, em que eu sinto como se Deus houvesse me abandonado por completo. Pensa em Santa Teresinha morrendo, dizendo que ela não conseguia nem mais acreditar no céu. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que ela não sentia o céu. Ela estava dizendo que ela estava passando por uma noite espiritual tão grande que para ela era como se o céu não existisse. Mas, ainda que ela não sentisse que tinha fé, ainda que ela não sentisse que acreditava, ainda que não sentisse a presença de Deus, ela de fato acreditava. Bom, depois eu entro nisso, mas... Então, a fé não está nos nossos sentidos. A fé não está no nosso perceber a Deus. Ao contrário, a fé está na nossa ciência, no fato de que nós temos certeza de Deus, que nós cremos na sua palavra. Às vezes eu descrevo a fé como um órgão da inteligência, no sentido de que a fé te capacita para crer nas realidades espirituais, que a fé te capacita para viver com base mais no invisível do que no visível. Mas esse não é o central da fé. O central da fé é esse pulo no escuro. É esse: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu me entrego nas tuas mãos. E eu confio em ti. Senhor, tudo em mim diz que o Senhor nem está aqui. Tudo em mim diz que o Senhor não se importa. Tudo em mim diz que o Senhor me abandonou. Tudo em mim diz que eu sou louco. Mas eu creio, Senhor. Eu amo o Senhor. E estando louco ou não estando louco, eu me entrego nas tuas mãos. Essa é a fé pura. Essa é a fé pura. Tá? E lembrando que a fé, ela não se opõe ao conhecimento. Tá? Ao contrário, eles caminham juntos. Eu estou falando da fé no escuro, ou seja, a fé pura, a fé sem o auxílio do entendimento humano, porque é aí que fica mais claro do que se trata a fé. Tá? Mas é claro, a fé se alimenta do nosso entendimento, a fé se alimenta do nosso conhecimento, a fé se alimenta das graças que nós recebemos de Deus, das consolações que nós recebemos. Tudo isso facilita para a gente. Mas quanto mais no escuro nós estamos, mais pura é a nossa fé. Não pura no sentido de que a fé é maculada pelas outras coisas, mas pura no sentido de que nós chegamos à essência do que é a fé. Que é o cego, surdo, sendo guiado por uma pessoa na qual ele não pode encostar. Você entende?
na pessoa que ele sequer consegue perceber que está ali, mas ele confia nessa pessoa. E isso se a gente entende a analogia da forma correta, isto é um ato de fé sobrenatural. Porque esta pessoa que nos guia é Deus, é a Virgem Santíssima, que nos ama e nos conhece e nos cuida mais do que nós nos amamos, nos conhecemos e nos cuidamos, e que quer a nossa salvação e a de todas as pessoas mais do que nós somos capazes de querê-la. Tá? Uma outra característica da fé é que sem ela é impossível agradar a Deus. Tá? Isso nós lemos, deixa eu pegar aqui porque eu separei essa parte para ler. Isso nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 6, tá? Perdão, capítulo 11. Todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus é um hino à fé, praticamente. É um longo texto de São Paulo falando com os hebreus, falando sobre a fé, sobre como a fé se manifestou nos patriarcas, sobre o que é a fé, sobre como a fé age, Tá, mas o que nos interessa para fazer este ponto é somente o versículo 6, em que diz São Paulo: ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, é pela fé que eu sei que Deus existe. É pela fé que eu sei que Ele me ama. É pela fé que eu sei que Ele quer me dar o céu, que Ele quer me recompensar com o céu. É pela fé que eu sei que, por pior que seja qualquer coisa que possa acontecer, Deus está comigo e Deus me dará a graça necessária. Mesmo que eu não sinta a sua presença, mesmo que eu me sinta desamparado, mesmo que eu me sinta perdido, mesmo que tudo esteja desabando, é por meio da fé que eu digo, eu creio. E esse eu creio, nós precisamos dele para nos salvar. Porque se nós não cremos no mínimo da doutrina, nós somos incapazes de agir tendo Deus por motivo. Se você não crê que Deus existe, você não pode amá-lo sobre todas as coisas. Ou nem tentar amá-lo sobre todas as coisas. Vocês entendem? Agora, uma coisa importante da fé é que, assim, nesta vida a gente pode dizer que a fé coabita com o entendimento, e que a fé e a inteligência, elas são, como dizia São João Paulo II na Fides et Ratio, são como que as duas asas do mesmo pássaro, que é a alma, que nos levam a Deus. Beleza, tá perfeito. Agora, nesse sentido a gente pode falar assim. Agora, quando você tem a certeza humana de uma coisa, quando você tem o conhecimento humano de algo, humano no sentido de que você vê com os seus olhos, você sente com as suas mãos aquilo, aí já não é mais fé. Tá? Por isso que no céu ninguém mais tem fé. Por quê? Porque no céu nós vemos a Deus face a face. Nós não temos mais que fazer atos de fé, porque nós estamos diante de Deus. É impossível não crer em Deus no céu, porque você está vendo Ele com seus próprios olhos. Tá? Então, assim, nesta vida, a gente pode dizer o que dizia Santo Agostinho. Ih, agora me deu um branco. Como é que era a frase? Era algo como: estudo para crer mais e creio para estudar melhor. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quanto mais você tem fé, quanto mais você crê nas coisas que a sua inteligência não pode alcançar, mais coisas a sua inteligência alcança. Porque pela fé você tem acesso a verdades
sobre as quais a sua inteligência humana pode trabalhar, pode meditar, pode refletir, pode filosofar, pode raciocinar, mas que você não teria acesso a essas verdades se não fosse pela fé. Né? Como, por exemplo, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Tá? Agora, nós muitas vezes na vida vamos ser tentados contra a fé. Muitas vezes. Tá? Então, é importante que nós saibamos quais são os principais pecados contra a fé, que está aqui, ó. São o seguinte, essa é a lista de Santo Tomás. Os pecados contra a fé são a infidelidade, ou o paganismo, a heresia, a apostasia, a blasfêmia. Esses são os principais. E também tem a cegueira do coração, que é somente quando ela é voluntária. Por quê? Isso é onde eu queria chegar, falando justamente das tentações contra a fé. Que a cegueira do coração, quando ela não é voluntária, ou seja, quando você não nega no seu coração aquilo que você sabe que é verdadeiro, ela é somente o quê? É somente uma tentação. E uma tentação muito comum. Tá? Porque às vezes a gente fala das noites espirituais, tá? E a gente tem a impressão de que a gente está falando de uma coisa para santos. E tudo bem, sob um certo aspecto isso é verdade, porque de fato os santos, nos altíssimos graus da vida espiritual, passam por grandes noites espirituais, de grandes tentações contra a fé, inclusive passam por noites dos sentidos, de grandes dores físicas e tudo mais. Tudo isso é verdade. Agora, nós, meros mortais que somos, nós também experimentamos na nossa vida essas noites. E essas noites chegam até nós como momentos de grande aprimoramento espiritual. Ah, mas quantas dessas noites eu vou ter na minha vida? Não sei. Isso aí é entre você e Deus. Ninguém sabe. Ele sabe, a Virgem sabe, mas assim, é só isso. A questão é que essas noites vêm, e nesses períodos, muitas vezes, nós chegamos a achar que não temos fé. Eu escutei isso uma vez, de uma moça. Ela dizia, eu estou comungando e eu nem sei se Deus está nesse pão. Só que assim... Ela dizia isso e 5 minutos depois estava fazendo uma oração, na verdade aquilo ela estava só me contando uma oração dela, sobre como ela se entregava à vontade de Deus e não sei o que mais, como ela queria buscar Deus. Então você vê, a pessoa tem fé, mas os sentidos exteriores e os sentidos interiores estão de tal forma embotados por essa noite que recai sobre nós às vezes, sobre essa noite que nos tenta, que ela achava que não tinha fé. Então assim, vocês percebem? A gente desassociar o nosso entendimento dos nossos sentidos é uma coisa muito, muito, muito difícil. Muito difícil. E nós temos que estar sempre vigilantes com relação a isso. Por quê? Para que a gente consiga, quando a gente está passando por esses momentos, ter a presença de espírito de entender o que está acontecendo conosco. Claro que é muito mais fácil na teoria do que na prática. Mas é bom que vocês saibam que esses momentos virão na vida de vocês. Que haverão os momentos em que vocês se sentem completamente abandonados por Deus. Mas que é nesses momentos em que a presença de Deus não se percebe, é nesses momentos que Ele está mais próximo de vocês. É nesse momento que Ele está mais demonstrando o amor dele por vocês. Porque o maior ato de amor do Cristo do Cristo por nós foi a sua crucifixão. Então,
uma cruz como essa, como uma grande tentação contra a fé, contra uma noite espiritual tremenda, né, é um ato de amor. O próprio Cristo experimentou isso. Né? Claro, isso tem que ser bem entendido e a gente teria que entrar numa longa discussão sobre o conhecimento humano, o conhecimento divino, nas duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou fazer isso porque isso é chato. É interessante, mas é chato. E levaria 3 áudios para a gente concluir o assunto. Mas o importante é que vocês saibam que o próprio Cristo passou por essas noites da fé. Né? E a gente tem um exemplo disso gravado na própria Sagrada Escritura, na crucifixão. Né? Ele diz: por que me abandonaste? Vocês conseguem captar a profundidade terrível do que é o próprio Deus encarnado olhar para Deus Pai do alto da cruz e dizer: Pai, papai, por que me abandonaste? Ele sabia que ele era Deus, ele sabia que Deus Pai o amava, ele sabia por que ele estava fazendo aquilo, ele não se arrependeu, ele não mudou de ideia. Mas todos os sentidos dele, internos e externos, diziam para ele que ele estava sendo abandonado. Mas ele sabia que não estava. Mas ele clama ao Pai: por que me abandonaste? Isso é uma coisa linda, terrível e dolorosa, mas linda. Porque isso, ele disse, no pico da maior prova de amor ao Pai e a nós que Jesus Cristo deu, que foi a sua própria crucifixão. Então, esses momentos pelos quais vocês vão passar de tentações contra a fé, recordem-se, Deus está mais perto de vocês neles. E a única coisa que vocês têm que fazer é repetir: eu creio, eu amo, eu espero em ti, meu Deus. Eu sei que estás aí. Tudo em mim diz que não estás, mas eu sei que estás. Eu sei. Por quê? Porque eu creio. E é isso, a partir daí a gente entra no quê? A gente entra no... Tudo bem, a fé é uma virtude, ela serve para isso, blá, 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 blá. Agora, como eu cresço na fé? Como eu me torno mais fiel? Perdão, fiel é fidelidade. Como eu me torno mais crente? Como eu acredito mais? Como eu posso fazer para ter mais fé, Diácono Rodrigo? Bom, no livro Teologia da Perfeição Cristã, o Royal Marin traz um monte de coisas. Ele relaciona o crescimento na fé com o próprio dom do entendimento, o dom do Espírito Santo. Tá? Uma série de coisas. Divide ali entre a fé dos principiantes, a fé dos avançados, a fé dos perfeitos, as coisas próprias de cada uma, não sei o que. Mas isso aí já é matéria para uma aula de 2 horas na escolinha dos moribundos. O que não é o caso aqui. Então, falando de forma um pouco mais genérica, você cresce na fé de 2 formas. Você cresce na fé pedindo, tá? De forma geral, esse inclusive abrange o segundo. Você pede, porque Deus prometeu que dará a fé a todos aqueles que a pedirem, e Ele de fato a dá. Então nós temos que pedir todos os dias para que Deus aumente a nossa fé. Todos os dias. É aquilo: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu amo, mas aumentai o meu amor. Eu espero em ti, mas fazei com que eu espere com mais confiança. O principal modo de crescimento das 3 virtudes teologais é a súplica. Nós temos que pedir que eu creia mais, que eu ame mais, que eu espere mais. Pedir sempre, todos os dias, o dia inteiro. Eu, pessoalmente, sempre peço, eu vou à missa diária, obviamente, então, sempre que o padre faz a elevação,
No caso, eu costumei a fazer isso na elevação do cálice, mas não é por nenhum motivo específico. Eu rezo, eu peço, Senhor, né? Meu Senhor e meu Deus, tem piedade de nós e aumentai a nossa fé, a caridade e a esperança. Eu peço, e tem que pedir mais vezes durante todo o dia. Né? E dentre essas formas de súplica estão os próprios atos de fé, atos de caridade, atos de esperança. Né? Que é o quê? Que é uma manifestação da sua fé, do seu amor e da sua esperança, mesmo quando você não a sente. Né? Que é aquele, Senhor, eu creio. Que é aquela repetição daquele credo que parece que sai rasgando a sua garganta contra a vontade. Né? Que é aquele momento em que você, assim, nada em você diz que Deus existe, mas você vai lá e você age como se Ele existisse. Você faz uma coisa que você não teria nenhum motivo para fazer, além da existência de Deus, e você vai lá e faz. E você pode agir dessa forma, sentindo a sua fé, ou sem sentimento nenhum, sem sentir, sem nem achar que tem fé. Mas você vai lá e faz. E isso é um ato de fé. Ou seja, um ato externo. Mas o ato de fé pode ser interno, que é aquele do eu creio, Senhor. Eu creio. Uma manifestação firme, um ato da sua vontade, pelo qual você manifesta que você crê, que você deseja crer mais, e que você deseja se entregar mais, e que você não vê, não sabe, não entende, mas que Ele sabe, Ele entende, Ele vê, e isso basta, e que tudo aquilo que Ele diz é verdade, e que todas as suas promessas são verdadeiras, e que você sabe que Ele nunca te desamparará, porque Ele disse que te ama, e isso basta. Que a palavra do Cristo basta. Porque Ele é a própria palavra de Deus. E tudo aquilo que Ele faz é a verdade, é o amor, é a bondade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Atos de fé. Que a nossa vida seja um ato contínuo e total de fé. Que todos os nossos dias sejam atos de fé. Que todos os movimentos da nossa alma sejam atos de fé. Uma súplica contínua para crer mais. Porque a fé salva. Não como dizem os protestantes, mas a fé salva porque a fé abre as portas dos mistérios de Deus para nós. A fé abre as portas do céu. Tá? Não se esqueçam disso. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes que eu já disse nesse podcast. Tá? Lembrem-se, quando tudo te diz que Deus está longe, é aí que Ele está perto. E é aí que a sua fé é mais pura e mais agradável a Ele. Não se esqueçam disso. Deus ama vocês. Deus cuida de vocês. Deus cerca vocês de amor, de carinho, de proteção, de cuidado, de carícias. E a gente só não entende porque a gente é idiota, que a gente é burro, que a gente é cego, porque a gente quer que se realize na nossa vida a nossa própria vontade, do nosso jeito. Porque, é claro, do nosso jeito a gente entende, só que o jeito de Deus que a gente não entende é muito melhor. É muito melhor. Tá? Por hoje é isso. Tá? Áudio mais curto, direto ao ponto, papá. Resolvido. Agora, orações. Peço que encarecidamente vocês rezem por uma moça chamada Teodora, por quem eu tenho grande estima, que obviamente o nome dela não é Teodora, mas, mas rezem por ela, tá? Ela está passando por bocados difíceis. Rezem por ela, né, para que Deus a sustente, como tenho certeza que vai. E rezem também, por favor, por um padre chamado Padre Alessandro, por quem eu tenho imenso carinho e imensa gratidão, que também não se chama Alessandro, mas Deus sabe.
rezem por ele, porque ele é um bom padre, e bem, todo mundo que está me ouvindo sabe o quão difícil é ser um bom padre, o quão difícil é ser fiel, né? E todas as tentações que bons padres hão de sofrer, né? Então rezem por ele. E peço que, assim, se sobrar um tempinho, assim... Na verdade não é se sobrar um tempinho, tá? É pra rezar mesmo. Mesmo que não sobre tempo, dá teu jeito. Se sobrar um tempinho, assim, e tal, eu peço que vocês encarecidamente rezem por mim. Por favor. Tá bom? Então, quanto às orações, era isso. E aí eu preciso fazer aquele lembrete que eu faço todo vídeo. Que é o que eu tenho um Apoia-se. Neste Apoia-se, você pode, apoiando-me a partir de R$1 por mês. R$1 por mês é menos que um café. Tá? É menos que um café vagabundo ainda. Tá? A partir de R$1 por mês você tem acesso a mais de 10 aulas gravadas. Aulas algumas mais longas, algumas mais curtas, mas aulas de bastante conteúdo. Além disso, você tem acesso a um grupo no Telegram, onde a gente pode conversar, tirar dúvidas, onde eu compartilho áudios menores ou tratando de outros assuntos às vezes. Hoje, por exemplo, eu compartilhei a leitura de um capítulo de um livro de Santo Afonso. E bem, você me ajuda também, né? Que é bom. Caridade é bom. Tá bom? Agora eu dou-lhes a bênção. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beates semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem com a Virgem Maria e até a próxima. Juízo.